Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Então hoje falaremos sobre o método das malhas, tá? E antes de falar do método das malhas, vamos relembrar um pouco aqui os métodos que vimos para resolver circuitos elétricos. Então, sempre que a gente tiver algum circuito qualquer, seja um circuitinho simples ou tenha mais de uma malha, né? Então o que a gente faz? A gente utiliza primeiramente a lei de Ohm. Se for possível, né, a gente vai associando aqui resistores, né, vai simplificando aí o circuito até um ponto que você tem apenas um circuitinho bem simples, tá? E com isso aqui você resolve, encontra as correntes, etc. E depois vai devolvendo essas correntes aqui para os desenhos acima, né? E vai tentando encontrar aí a variável de interesse aí, as suas variáveis de interesse. Outra coisa que a gente tem é a possibilidade de fazer as transformações entre fontes. Então, às vezes você tem o seu circuito, né? Esse circuito tem lá alguns trechos que aparecem fontes de tensão em série com a resistência ou fonte de corrente em paralelo a uma resistência. E você consegue simplificar aquilo, ou na verdade transformar em outro, de um para o outro, né? E com isso talvez lhe ajude a simplificar o circuito a fim de resolvê-lo. Essa é uma segunda possibilidade. Dentro dessa possibilidade aí aparece o caso do teorema de Milman, que é uma situação muito particular, né, que funciona apenas quando a gente tem fontes de tensão associadas em série com o resistor, e esse conjunto fonte de tensão com resistor aparece aqui associado em paralelo aí, né, ao longo do circuito. Então isso aqui é um caso muito particular, não é todo circuito que aparece isso, não é muito comum aparecer. Mas se aparecer, você pode utilizar o teorema de Milman. Ele está dentro aí dessa questão das transformações de fonte. O último caso que a gente viu foi o teorema da superposição, que nele a gente considera apenas uma única fonte de tensão ou de corrente do circuito, né, de cada vez, zerando todas as demais fontes, e resolve o circuito encontrando a contribuição daquela fonte para aquela variável que você está procurando. Então, vamos imaginar que a gente tem uma carga aqui, a gente está procurando a corrente aqui. Então, eu considero só a primeira fonte e zero as demais, tá? Nesse caso aqui, a fonte de tensão a gente troca por curto-circuito. Se fosse fonte de corrente, deixaria aberto. Analisa só a contribuição dessa primeira fonte aqui para essa corrente e depois zera essa fonte e considera apenas a próxima e zera todas as demais e calcula também a contribuição dela. E depois, no final de tudo, aí, quando você fizer fizer isso com todas as fontes, você sobrepõe, né, como o próprio nome de sobreposição, você sobrepõe os resultados aqui e vê como é que ficou as correntes e acha um saldo aí de corrente para esse exemplo da corrente, né? Agora a gente vai tratar o método das malhas, tá? Esse método vai vir depois um complemento dele, que é o método dos nós, mas vejam que qualquer tipo de circuito aí você pode tentar primeiro por lei de Ohm, tentar só associar resistores, ver o que acontece. Pode tentar fazer transformação de fontes, pode tentar usar o teorema da superposição. E tem situações que você pode aplicar vários deles. Talvez consiga aplicar transformação de fonte e superposição no mesmo problema. Então cabe a você, se o problema não pedir um método, cabe a você escolher qual é o método mais apropriado. E quando a gente estiver resolvendo nossos exercícios, por exemplo, agora vamos tratar o método das malhas. Então vamos tentar resolver todos os nossos problemas pelo método das malhas. Mas mesmo assim você vai ver que esses problemas podem ser resolvidos por superposição, às vezes por transformação de fonte também. Então temos aqui um circuito. Se a gente tentar resolver ele só associando resistores, fica difícil de resolvê-lo. É impossível resolvê-lo dessa forma, porque esses resistores não estão associados nem em série nem em paralelo. Se quiser utilizar transformação de fonte, a gente consegue sim transformar isso aqui na fonte de corrente, esses dois caras aqui na fonte de corrente em paralelo também com a resistência, né? E depois você consegue resolver. Se quiser usar superposição, você considera apenas uma fonte e zera as demais, nesse caso é só essa, né? Depois considera outra fonte e zera as demais. E você calcula como a gente viu na aula passada. Mas apesar de poder resolver de uma forma ou de outra, a gente não vai resolver desse jeito. A gente vai procurar uma outra maneira aqui de resolver, que vai ser o método das malhas. O método das malhas, tá? A gente vai analisar as correntes
nas malhas. Então aqui tem um exemplo aqui, como se fosse um tecido, né? E aí as malhas vai ser o que? Vai ser esses caminhos fechados. Cada caminho fechado desse aqui vai circular corrente por ele, tá? E dentro dessa malha aqui a gente vai poder empregar a lei das tensões de Kirchhoff. Lembra lá das tensões de Kirchhoff que diz que o somatório das elevações de tensão, vou botar assim para cima, né? Elevação de tensão, vai ser igual, então botar menos o somatório das quedas de tensão. Isso aqui tudo vai ser igual a zero. Então a lei das tensões de Kirchhoff, lei de Kirchhoff das tensões, diz isso aí pra gente. A gente já viu lá em outra aula. Então a gente vai fazer isso, a gente vai empregar, que vai se valer dessa lei aqui dentro de cada malha. Então a malha vai ser isso aí, ó. Cada caminhozinho fechado desse equivale a uma malha. Então a malha é um percurso fechado. Então aqui, por exemplo, aqui embaixo a gente tem 2 malhas. Aqui a gente tem 3, aqui a gente tem 3, só que com outra disposição. Aqui a gente tem ainda uma terceira disposição para 3 malhas e poderiam ter mais malhas aí. Então qual vai ser o procedimento? O procedimento está descrito aqui, ó. Primeira coisa, a gente vai associar, tá, uma corrente no sentido de cada malha do circuito. Então vamos resolver aquele problema, né? Esse exemplo aqui. E tentar empregando aquele processo lá, procedimento. Então aqui fala o que? O primeiro procedimento a gente vai ter que definir o sentido para as correntes. Se é uma malha, tá? É um caminho fechado. Se é um caminho fechado, a corrente está ou no sentido horário ou no sentido anti-horário. Nesse caso aqui eu estou definindo no sentido horário. E vou definir para a segunda malha também. Vou definir aqui também no sentido anti-horário. Como é a gente que define, você pode escolher qual sentido você quiser. Então você pode escolher as duas correntes. A primeira no sentido horário, tá? Essa aqui é da malha 1. E a segunda, que é da malha 2, no sentido anti-horário. O seu colega, por exemplo, pode escolher as duas aqui no sentido anti-horário. Um outro colega pode escolher definir assim. No fundo, se todos seguirem o procedimento de forma correta, todos vão chegar ao mesmo resultado. Nesse caso aqui, eu vou colocar as duas no sentido horário, só por uma questão de praticidade para esse exemplo, né? Dependendo de outros exemplos, pode ser mais interessante colocar em outro sentido. O próximo passo diz o seguinte, para a gente indicar as polaridades em cada resistor. Então, quando a gente define o sentido da corrente, como consequência desse sentido da corrente, a gente vai ter quedas de tensão sobre esses resistores. Lembra lá que onde a corrente entra é positivo e onde ela sai é negativo. Então, a gente já falou isso aí quando falamos da lei das tensões de Kirchhoff. Quando a gente desce aqui, ó, aqui é positivo e aqui é negativo, porque ela entra em cima e sai embaixo. E nesse resistor existe uma particularidade aqui, que ele recebe contribuição tanto dessa corrente I1, tá, que é a corrente dessa malha, quanto da corrente I2, que é a corrente dessa segunda malha. Para uma malha ele é polarizado de um jeito, na segunda malha ele é polarizado de forma contrária, pois a corrente entra por aqui por baixo, tá, e sai aqui por cima. E esse resistor, a corrente entra por aqui, né, positivo, e aqui negativo. Nas fontes de tensão a polaridade é fixa, né? A gente não tem como alterar ela aqui, não vai ser a corrente, o sentido da corrente que vai determinar, já é a própria polaridade da fonte. Então com isso aqui a gente fez o segundo passo do procedimento aí, que é indicar as polaridades. Então, vamos ver qual é o próximo passo. O próximo passo a gente deve aplicar a lei de Kirchhoff para as tensões. Então a gente vai fazer o que? A gente vai observar aqui, dentro dessa malha, desse caminho fechado aqui, dessa primeira malha, as elevações e as quedas de tensão e escrever uma expressão matemática para isso. Então vamos sair desse ponto aqui, ó, o ponto B, e vamos seguir exatamente o sentido da corrente. A gente poderia seguir o sentido contrário também. Se alguém quiser fazer, pode fazer como exercício, seguir o caminho contrário, vai dar certo também. No final vai dar certo. Então a gente tem aqui, se eu seguir esse caminho da corrente aqui, ó, eu encontro logo de cara aqui um sinal negativo. A gente viu lá, quando falamos da lei das tensões de Kirchhoff, que se você encontrar o sinal negativo pela frente, isso aqui é uma elevação de tensão. Então você vai ter aqui uma elevação, tá, de 58 volts. Eu vou tirar a unidade, mas fica subtendido aí. Se a gente seguir aqui agora, a gente encontra de cara aqui para esse novo dispositivo aqui, que é o resistor, um sinal positivo.
Esse sinal positivo indica que isso aqui é uma queda de tensão. Vou escrever aqui queda. Só que vejam que a gente tem aqui a corrente e tem a resistência. Só que a corrente não conhece o valor, a gente só conhece o valor da resistência. Então vamos escrever aqui em função da corrente. Vamos escrever aqui ó, 4 e 1. E a gente segue por esse mesmo caminho aqui, ó, encontrando aqui agora esse sinal de positivo nesse resistor, significando outra queda de tensão. Então vou botar menos para indicar que é queda. E da mesma forma a gente tem aqui o valor da resistência, mas não temos da corrente. Então vamos deixar o produto aí, né? O produto vai ficar 3 vezes I1. Lembrando que aqui, ó, quando você multiplica uma resistência por uma corrente, isso aqui vai ser tensão. Aqui é tensão, aqui é tensão. E no fundo aí na lei das tensões de Kirchhoff vai dizer que a soma e as elevações dessas tensões, isso aqui tudo vai ser igual a zero. Né? Mas nesse resistor aqui ainda, se a gente seguir, a gente vai ver que do outro lado aparece aqui também a contribuição dessa corrente do lado de lá. A gente vai ter que considerar também aqui. Só que essa contribuição aqui, vejam que aqui está negativo. Então vai ser uma elevação. Uma elevação de quantos volts? E vai ser de 3 vezes I2. 3 e 2. E a gente segue aqui nosso caminho cá para baixo, não encontra mais ninguém, mais nenhuma, mais nenhum componente eletrônico ao longo do caminho. Então quando a gente chega aqui no ponto B novamente, a gente pode dizer que aqui ó, é igual a 0 volts. Então a gente fez o que? A gente aplicou ali das tensões de Kirchhoff. Dentro de uma malha, tá? A soma das elevações e das quedas de tensão é igual a 0. Vamos fazer a mesma coisa para a segunda malha. Vou sair desse ponto A e vou seguir aqui também o sentido da corrente. Então se eu seguir aqui nesse sentido, encontro logo de cara aqui um sinalzinho de positivo. Isso indica que isso é uma queda de tensão. Uma queda de quanto? Uma queda de 3 vezes I2. E a gente vê também que do outro lado aqui a gente tem um sinal negativo, que é devido à corrente 1. Então vamos colocar aqui uma elevação de tensão de 3 e 1. E aí podemos seguir aqui, né? Seguindo, encontramos nesse resistor o polo positivo dele. Então isso aqui vai ser uma queda de tensão de, no caso aqui, 2 vezes I2. E se a gente continuar, encontra aqui essa fonte de tensão com o polo positivo dela logo aqui de cara, né? Onde a corrente está entrando. Então isso aqui significa uma queda de 10 volts. Quando a gente terminar de fechar o caminho, a gente chega nesse ponto. Então a gente pode afirmar aqui que isso aqui é igual a zero. Então novamente, a soma das elevações e das quedas de tensão nessa segunda malha aqui vai ser igual a zero. E a gente pode fechar isso aqui, ó. Então veja que a gente tem aqui duas variáveis, que são as correntes I1 e a corrente I2, e temos duas equações. A gente vai ter um sistema de duas equações de duas variáveis. E a gente pode simplificar essas equações. Vejam que aparece aqui I1 e aqui também aparece I1. Então menos 4 e 1, menos 3 e 1 resulta em menos 7 e 1. O I2 aparece sozinho, vamos repetir ele aqui, ó, 3 e 2 igual a esse 58 que está positivo. Vamos passar para o outro lado da igualdade com o sinal trocado aí, ó, 58 negativo. Nessa segunda aqui, a gente tem 3 e 1 sozinho aqui, ó. Vamos colocar I1 embaixo de 1, 3 e 1. No I2 a gente tem aqui, ó, menos 3 e 2 e menos 2 e 2, resultando em menos 5 e 2. Isso aqui igual. E aqui você tem uma fonte de 10 volts, deixa eu apagar a unidade aqui, no final a gente coloca. Menos 10 volts, quando vai para o outro lado da igualdade, resulta aqui em mais 10. Então a gente tem agora que resolver esse sistema. Então eu vou para outro ambiente ali, tem mais espaço para eu resolver. Então copiei aqui o nosso sistema de equações e vamos resolvê-lo agora. Para resolver esse sistema, a gente pode utilizar o seguinte artifício. Existem várias formas de resolver sistemas, mas como esse aqui é um sistema que possui apenas duas variáveis, duas equações, então para esse tipo de situação, como é que a gente resolve? A gente vai ter que deixar esses dois caras aqui com sinais trocados, um positivo e outro negativo. Aqui já está, né? Esse aqui de cima já está positivo, esse já está negativo. Então vou pegar esse número aqui, ó, que é o 7, menos 7, né? E vou levar ele para cá.
e multiplicar aqui com um sinal alternado aqui, ó, vai ficar 7. Esse aqui eu vou levar aqui para cima, o 3, né? Tá aqui. E vou multiplicar essa linha toda de cima por 3. Caso esses números aqui tivessem com o mesmo sinal, vamos imaginar que os dois fossem negativos aqui, por exemplo, você teria que trocar o sinal de alguma dessas duas linhas, para que no final, que a gente vai ver daqui a pouco na próxima conta, esses números aqui saiam com sinais trocados um do outro, um seja positivo ou outro negativo, não importa se é o de cima ou se é o de baixo que é positivo ou que é negativo, mas eles têm que sair dessa forma, com sinal trocado. E você compensaria aqui, por exemplo, se os dois fossem positivos, você poderia botar aqui menos 7, tá? Ou poderia colocar aqui em cima menos 3. Então vamos lá. Vamos multiplicar toda essa linha aí de cima por 3, né? Então se a gente multiplicar menos 7 e 1 vezes 3, vai resultar em menos 21 e 1. Mais 3 e 2 vezes 3 vai resultar em 9 e 2 igual menos 58 vezes 3 vai resultar em menos 174. 3 e 1 vezes 7 vai resultar em 21 e 1. Menos 5 e 2 vezes 7 vai resultar em menos 35 e 2. E 10 vezes 7 vai resultar em 70. E agora vocês vejam esse detalhe aqui, ó, como é que ficou. Esse número aqui ficou em 1, menos 21 e 1, e aqui ficou mais 21 e 1. Por que ficou com sinais trocados, que é o que a gente deseja? Porque justamente por conta disso, ó, porque esse aqui está com sinal positivo, esse aqui está com negativo, e a gente multiplicou os números cruzados. Se os dois fossem positivos, você coloca, os dois fossem positivos ou os dois fossem negativos, você acrescentando o sinal de menos em algum dos dois aqui, você também teria esse efeito aí de ter eles com sinais trocados. E para que isso? Porque agora a gente vai somar. Ó. Quando a gente somar, essa linha de cima mais essa linha de baixo, vai ser menos 21 e 1 mais 21 e 1 vai resultar em 0 e 1. Ou seja, 0 não vai alterar em nada aqui nossa equação. Né? 0 e 1. Aqui vai ser menos 35 e 2 mais 9 e 2 vai resultar em menos 26 e 2. Igual menos 174 mais 70 vai resultar em 104. Menos 104. Né? Aqui a gente pode multiplicar essa linha de cima por menos 1, né, já que tem sinal negativo dos dois lados. E a gente tem aqui 26 e 2 igual a 104. Se a gente dividir 104 por 26, vai resultar aqui numa corrente de 4 amperes. Então veja que essa primeira artifício aqui da gente só foi multiplicar cruzado, tá? Para poder zerar esse termo. E aí, zerando esse termo, a gente faz nossas contas apenas com isso aqui, ó. Que é I2 é uma equação com apenas uma única equação, mas com apenas uma única variável a gente consegue resolver. E achamos aqui o I2. Vamos achar agora o I1. Para achar o I1 a gente vai ter que substituir esse valor de I2 em alguma das equações, nesta ou nesta. Vou pegar essa de baixo. Vou repeti-la aqui, ó, 3I1 menos 5I2 igual a 10. No lugar do I2, vamos colocar quem? 4 amperes. E o restante aqui a gente repete. Bora fazer essa conta aqui, né? 5 vezes 4 vai dar 20, igual a 10, menos, e aqui eu só estou repetindo. Esse menos 20 vai para o lado de lá, ele vai ficar mais 20, né? Vai ficar 10 mais 20. Do lado de cá a gente tem o 3 e 1, repetindo aí. Então I1 vai ser quem? Vai ser 30 dividido por 3, que resulta aí na corrente de 10 amperes. Então I1 ficou 10 amperes e 2 ficou
4 amperes. Vamos colocar isso na figura e ver como é que fica. Então nossa figura está aqui, essa corrente 1 resultou uma corrente de 10 amperes e a corrente 2 uma corrente de 4 amperes. Então se a gente estiver preocupado aqui em achar a corrente nesse primeiro resistor, por exemplo, a gente sabe que se a gente ver aqui pelo desenho e pelos valores, a gente sabe que essa corrente está passando por aqui, né, da esquerda para a direita, com a intensidade de 10 amperes. Então a corrente em R1 é uma corrente de 10 amperes. Se a gente pensar aqui na corrente em R3, da mesma forma, ela está passando pelo lado de cá e uma corrente de 4 amperes. E agora se a gente ver aqui esse R2, vejam que ele tem a contribuição de corrente de um lado, tá? E tem outra contribuição de corrente do outro lado. Vamos dar um zoom nele aqui, né, para ficar mais claro. A gente vai ver aqui, ó, que desse lado tem uma corrente descendo com intensidade de 10 amperes e do lado direito tem uma corrente subindo pelo resistor com intensidade de 4 amperes. Então se a gente raciocinar aí como a gente pensa lá no teorema da superposição, né, se você tem um valor aí para baixo com intensidade de 4 amperes, de 10 amperes e o outro com intensidade de 4 amperes no sentido contrário, a gente vai ter essa diferença. 10 menos 4 vai resultar em 6 amperes e vai prevalecer aqui o sentido da corrente de maior intensidade, que no caso aqui é de 10 amperes que aparece para baixo. Então é isso. Se tiver aqui na figura, para essa figura aqui, vamos apagar um pouco. A gente vai ter aqui uma corrente de 10 amperes, de 6 amperes descendo. Isso aqui também a gente já pode linkar, né, com a lei das correntes de Kirchhoff. Se a gente observar nesse ponto D, no ponto D está entrando uma corrente de 10 amperes, está saindo de 4 amperes para esse resistor R3, então tem que sair uma corrente de 6 amperes para baixo, porque a soma das correntes que entram, né, que no caso é apenas 10, tem que ser igual à soma das correntes que saem, que é 6 mais 4. Então é isso, então com isso a gente conseguiu resolver aqui esse problema. Então vamos recapitular um pouco aqui, ó. Então o procedimento vai ser esse. Primeiro, definir o sentido das correntes de cada malha. Você escolhe se é no sentido horário ou se é anti-horário. Depois você vai indicar as polaridades nos resistores, onde é positivo e onde é negativo. Lembra que onde a corrente entra é positivo e onde a corrente sai é negativo. Depois disso você vai aplicar a lei das tensões de Kirchhoff para cada malha, gerando aí uma equação. E aí você vai sair de um ponto, né? A malha está fechada, que você vai sair desse ponto e dar a volta na malha todinha, observando as tensões, as elevações e as quedas. E quando chegar nesse ponto aqui, você iguala a zero. Então, a soma das elevações e das quedas é igual a zero. Se tiver algum resistor que é percorrido por duas ou mais correntes, você vai ter que considerar aí a corrente dos dois lados na sua equação. E a polaridade de tensão, né, da fonte de tensão não é afetada. Então se ela está positiva ou negativa, ela independe da corrente, né, do sentido da corrente. E depois é resolver as equações. Para resolver as equações, a gente cai num sistema de equações que a gente resolveu aqui dessa forma, multiplicando esses valores cruzados aqui. Esses valores aqui de forma cruzada. E aí aplicando esse procedimento. Então essa parte aqui é só matemática, tá? Essa parte aqui é circuito, tá? Até a teoria do método das malhas. É isso aqui. Isso aqui é só um arranjo matemático, uma ferramenta matemática que a gente está utilizando para encontrar nossos valores. Aqui eu deixo outros exemplos para vocês, né? Esse aqui é bem parecido com o anterior. Aí eu volto a chamar a atenção, tá? Você pode ter a tentação de transformar isso aqui numa fonte de corrente, né? E aqui no outra fonte de corrente, mas não faça isso não, tá? Se fizer, faça depois como exercício. A intenção desse exercício aqui é para a gente treinar o método das malhas. A gente pode resolver esse problema tanto por malha, quanto por superposição, quanto por conversão de fonte, mas não vamos usar os outros não, vamos usar apenas o método das malhas. Mas vamos usar o método das malhas aqui e os outros métodos ficam como exercício. Se você quiser fazer a mais, fica à vontade. Temos aqui um outro exercício, tá? Vocês aplicarem o método das malhas também. E aqui um terceiro exercício, e nesse aqui eu coloquei aqui que dá valores quebrados, possivelmente deve dar mesmo, mas vocês verifiquem aí.
Então esse material foi retirado aí do livro de Robert Bollestad, tá? E do livro de Milton Gussow. E até a próxima aula.